A família cristã veio até Leiria para falar com o bispo Dom António Marto, bispo de Leiria Fátima, sobre a devoção que leva tantos peregrinos a frequentarem este santuário. Dom António Marto, bom dia. Fátima é o altar de Portugal. Bom, eu costumo lhe chamar o coração espiritual do país, não é? Porque está no centro do país e é um ponto de atração do ponto de vista espiritual, desempenha aquela função que o coração desempenha no corpo humano, com o movimento de diástole e de sístole, mas é que aqui afluem, de facto, 5 milhões de pessoas, a maioria, 5% delas é do país, são portuguesas, com, enfim, a expressão variada da sua fé e da sua espiritualidade, de quem encontra aqui um oásis para refrescar a sua fé e depois levar um novo fôlego, um novo alento espiritual e uma nova esperança para o seu cotidiano. Portanto, não se entende a Igreja em Portugal sem Fátima, como também Fátima não se pode entender desligada da Igreja em Portugal. O desvendar dos segredos não diminuiu o número de pessoas que vêm a Fátima. É um sinal de que não era pelos segredos que as pessoas vinham? Sim, olha, o antigo reitor, o Monsenhor Luciano Guerra, contou uma vez que no tempo da Guerra Colonial se encontrou com um político do país e esse político interpelou o senhor, acha que é Fátima que ainda vai permanecer quando terminar a Guerra Colonial. Fátima acaba, porque é que haveriam as promessas, enfim, dos familiares que tinham os soldados no ultramar. Acabou a Guerra Colonial e Fátima continua e continua mais viva. Naturalmente, pois que os segredos a que se referiam faziam parte da mensagem. E uma mensagem que se dirigia à humanidade e à Igreja num momento dramático da história da humanidade, em que pela primeira vez aconteciam coisas inéditas, inauditas e porventura inimagináveis, que eram duas grandes guerras mundiais que simbolizam o pecado do mundo. Pela primeira vez a mundialização do pecado estava à vista de todos, com a morte e o genocídio de milhões de inocentes. E por outro lado também era uma perseguição feroz à Igreja, científica e tecnicamente programada em ordem a expulsar Deus, quer das consciências das pessoas, quer da cultura e da sociedade, um programa de ateísmo. E então é esta mensagem que é simultaneamente de denúncia e de anúncio. De denúncia no sentido que talvez depois da denúncia que o Evangelho faz do pecado do mundo, talvez seja a denúncia mais forte. E por outro lado também é uma mensagem de esperança. Vem uma mensagem de conforto e de esperança a dizer é possível vencer o mal através da mudança dos corações, da conversão, da oração, da penitência no sentido de transformar os corações, reparar o mal do mundo. E isso ultrapassa, portanto, esta mensagem ultrapassa o momento histórico. Nós hoje não temos, enfim, aquela ameaça de uma guerra mundial próxima. De qualquer modo, temos os conflitos entre os povos e temos um mundo violento. E se quisermos, podemos falar em termos de guerra. Toda esta crise que se está a viver é uma guerra financeira e económica, só que não mata diretamente com as armas, mas mata através da pobreza e do desemprego e disso. Portanto, tem uma atualidade também para este mundo violento, assim como para a Igreja. O próprio Papa Bento XVI, quando veio a Fátima, atualizou esta mensagem de penitência para a Igreja. O maior inimigo da Igreja não é o de fora, é o que está lá dentro, o seu pecado. E, por conseguinte, é preciso um trabalho de penitência, de purificação e de conversão dentro da própria Igreja. Por isso, eu creio que é esta mensagem cuja atualidade as pessoas percebem
que atrai uma multidão de peregrinos. Dom António, muitos dos peregrinos que vêm ao santuário são cristãos que, apesar da sua devoção imensa à Fátima, não têm depois uma vida cristã diária. Como é que o santuário pode funcionar também para sensibilizar as pessoas para uma vida cristã diária, não só uma vida de devoção a Nossa Senhora? Sabe que a fé também tem diversos graus de vivência. Uns vivem mais intensamente, outros porventura um pouco mais superficialmente, ficam pela superficialidade. Assim como também a questão da pertença à Igreja conhece diferentes formas e diferentes níveis de pertença, como a qualquer instituição. Do ponto de vista meramente sociológico, não é? E portanto também há os que são aquele grupo ou aquele núcleo de cristãos empenhados nas suas comunidades, há depois aqueles que chamamos os praticantes e há depois aqueles que chamaríamos saltuários, de vez em quando. E tudo isso aparece aqui em Fátima, todas essas expressões. A grande aposta do santuário é a evangelização, de tal maneira que a mensagem fale simultaneamente à mente e ao coração, portanto ilumine a inteligência e aqueça também o coração, o fervor, a devoção, a piedade. E, portanto, o santuário procura fazer isso. Mas não quer dizer que seja como uma varinha mágica, que quem chega ali sai de lá completamente transformado. Isso acontecia também com Jesus. Às vezes seguiam multidões, mas depois, quando era na hora da verdade, muitos deixavam-no e ficavam só aqueles, enfim, que tinham uma fé maior junto dele.